E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 26 de outubro de 2023. Começando aqui o estudo com o índice futuro, o Infut, vocês verem como é complicado, né? Aqui ontem eu havia falado desse suporte próximo ao 114.300, que era uma região que tinha que segurar, e de fato segurou aqui nesse ponto. Aqui o candle de hoje, um candle realmente forte, né? Então a gente tem aqui um candle que engolfou outros 5 dias, então mostrando muita força. Em relação ao volume, teve um volume acima da média, então um volume interessante também. Queria que vocês observassem como é complicado, assim, no dia de hoje, você insistir em uma posição. Então, por exemplo, quem estava procurando com viés de queda venda, hoje sofreu bastante. Então, que pontos aqui nós tínhamos de compra? Tínhamos aqui um trap, uns 15 minutos. Esse primeiro candle tentou perder essa região de fundo anterior, não perdeu. Houve a superação, alvo 2 vezes para cima, acho que 1.000 pontos para cima ainda, e ainda continua a subir. Então, mesmo com o alvo, deixa eu puxar aqui o alvo para vocês, era no 115.040, alcançou esse alvo, foi além, né? Chegou quase 2.000 pontos ainda para cima. Então, um ponto importante para quem buscava venda hoje era o que? Apesar, então vou mostrar aqui uns exemplos, apesar de você achar que já subiu muito, que vai corrigir, que já alcançou o topo, é importante observar sempre um planejamento técnico e planejamento de risco, né? Então seria o quê? Nesse ponto, aqui dessa pernada menor havia uma 61.8, então, de uma pernada curta, talvez não com muita relevância, mas que simplesmente foi deixada para trás aqui, seguiu em frente. Então quem procurava venda nesse ponto aqui, ou não fazia nada, que não deixou entrada, ou estopava, né? Outro ponto interessante que tínhamos aqui seria dessa pernada maior. Então aqui sim, aqui já é possível observar uma 61.8 com um pouco mais de relevância, que seria o quê? A 61 desse movimento aqui de queda para ir formar um pivô de queda. Então, realmente uma operação que fazia sentido. Uma operação nesse ponto aqui, nesse candle 7, candle 8, aqui era um ponto interessante, né? Então, quem vendeu aqui achando que era uma operação de 1.8 vendeu bem, apesar de não ter ido, né? Que a gente tinha também o estocástico querendo apontar para baixo, mas uma operação que deu stop. E por isso é importante ter sempre o stop técnico em vista, né? Você vender ou comprar sem observar o stop é suicídio aqui no índice futuro. Então, teve esse movimento. Pelo diário, pode confirmar amanhã um Joe de Napoli de compra. Então esse padrão viria aqui com um fundo, um topinho, um fundo acima do anterior, abaixo da média de 3 hoje, superou a média. Caso supere aqui, se ainda tiverem um Joe de Napoli, que seria a prévia de um pivô, né? Então seria esse movimento aqui para cima. Há quem veja também aqui um Okoi, né? Pelo diário, não fica tão claro, um ombro aqui muito mais para o lado, mas figura gráfica também. Em relação ao Ibovespa, hoje alta de 1,73%, uma alta mais expressiva também segurando próximo a esse suporte dos 113 mil. Então, suporte importante que tínhamos aqui nesse ponto, já veio segurado algumas vezes, então aqui seria praticamente o 7º toque recente aqui nessa região. Hoje, um candle aqui engolfando outros 5 dias também, um candle que mostra força e de maneira semelhante ao índice futuro, um candle que pode deixar aqui, na verdade aqui deixa até um pouco mais evidente talvez a formação de um fundo duplo do que um Joe de Napoli, né? Praticamente aqui no mesmo fundo os dois, não tem muita diferença aqui de fundo, então seria mais esperar aqui a confirmação desse fundo duplo que ocorreria com a superação dessa região aqui. Então, ponto importante para o Ibovespa, alguns papéis devem dar uma respirada, né? O único ponto assim que não me deixa um pouco receoso seria referente a esse OBV. O OBV não mostra esse movimento todo, mas é aguardar, né? O volume foi bom também nessa região. Quanto ao dólar, o dólar segue em queda, né? Vocês observam aqui, o dólar após testar aqui essa resistência continuou caindo. Hoje teve queda de 0,14% e nesse ponto é aguardar realmente a 61.8 no 490295, um pouco mais para baixo ainda. Em relação aos ativos, o primeiro de hoje
Petrobras, Petro com queda de 1%, 1,03%, e segurando próximo a esses R$ 35,16. Então, a gente tem aqui em Petro essa região de gap, né? Teve esse gap aqui nesse ponto, é justamente o ponto que tem segurado. Já o segundo toque aqui, na verdade praticamente o terceiro, né, que esse 203 também chegou próximo, nessa região, promovendo um pouco mais segura. Importante guardar aqui um pullback próximo a esses R$ 37,44, caso venha de fato. Em relação a Vale, Vale teve um movimento bem interessante, né, na alta, um candle bem forte aqui, um candle praticamente chegou falando outros dois. O volume bem acima da média, então o volume já vinha aumentando nesses últimos dias, continua em alta, e aqui a gente tem aqui como alvo de Vale seria justamente o topo dessa consolidação novamente, os 69,92. Quem comprou aqui embaixo, ótimo. Quem estava aguardando aqui uma 61,8 desse movimento, ou até o Joe de Napoli, vai ter que aguardar mais um pouco. O Joe de Napoli aqui em Vale confirmaria só apenas com a superação dessa média de 3, que falta um bocado ainda. Próximo ativo, BRFS3. Esse é um ativo aqui que quem segurou hoje realmente teve nervo de aço, né? Que aqui um ativo que esteve caindo bem forte. Então a queda de BRFS estava sendo de praticamente 6%, depois deu uma recuperada, fechou uma queda de 2,25%, e está num ponto aqui bem próximo a essa 61,8, né? Então ainda pode deixar que essa operação de 61, ou quem sabe um Joe de Napoli, mesmo com o ativo mostrando muita força, praticamente buscando o rompimento desse canal, e com o BV muito interessante, né? Então, importante observar quem estiver comprado, se de fato haverá confirmação aqui desse padrão. Como é que seria essa confirmação? Um topo, um fundo, um topo abaixo do anterior, acima da média de 3. Se amanhã fechar abaixo da média de 3, o que é no seguinte perder, ativado de Joe de Napoli de venda, aí seria a antecipação de um pivô, né? Então, quem estiver comprado no ativo, prestar bem atenção em relação a esse movimento aqui em BRFS3. Próximo ativo, Carrefour, CRFB3. Esse ativo subiu muito forte hoje, 6,96%. Também é um ativo que eu tenho aguardado, até comentei com o pessoal do grupo lá do WhatsApp que poderia deixar uma entrada interessante. E aqui não fez retração de 61,8, não deu entrada de retração. Retração seria nos 8,97, estava praticamente perdendo. Poderia deixar pelo semanal, mas o que deixou engatilhada uma operação de Joe de Napoli também, que seria como? Com a superação deste candle, então R$ 9,23, ativaria amanhã uma entrada buscando pelo menos aqui os R$ 10,03, com stop abaixo dos 2,05. Então, de início, seria uma operação, teria como stop 6% para um alvo de 8,36%. Não faz muito o que nós passamos na trend, que seria referente ao risco retorno de pelo menos 2 para 1, mas assim, quem acredita em Joe de Napoli, acredita no pivô, seria justamente antevendo aqui esse rompimento de pivô. Então, comentei que o OBV estava bonito, então esse movimento aqui ainda deve confirmar que esse Joe de Napoli é amanhã. Próximo ativo, Camil. Camil é um ativo que eu tenho observado. O OBV desse ativo segue lateral aqui em cima, então o ativo em queda, OBV lateral, esse é um ponto que me deixa bem animado, né? Procurar entrada no ativo. Em relação, deixa eu ver se pelo mensal ainda não, mas eu tenho aguardado aqui parecido com o padrão de Carrefour, por exemplo. Carrefour me deixou um sinal no indicador, me deixou um sinal de compra, apesar de não ter tido compra ainda. Então, o que é interessante aguardar em Camil? Camil, provavelmente buscar aqui esse suporte aqui do 6,77, 6,61, aí pode deixar um sinal mais interessante, tá, galera? Mas aqui é um ativo que esse OBV chama atenção. Esse OBV que chama minha atenção referente ao semanal. Perdeu essa 61,8, mas tem que ver como é que vai fechar amanhã, tá? Um ativo que pode dar uma puxada boa também.
Próximo ativo, Ambev. Ambev é um ativo que está próximo aqui. Na verdade está tocando nesse suporte, então nós já tivemos aqui alguns toques nessa região, esse aqui chegou bem próximo, e agora nesse fundo novamente. O que diferencia esses demais toques do atual seria esse OBV bem abaixo, né? Então esse OBV remete a uma perda dessa região, mas fundo de figura gráfica, estocástico apontando para cima, hoje um stop mais curto, então aqui estamos falando de um stop de 3% para um alvo de 25%, então é uma operação também que a assimetria, né, o risco-retorno chega a ser vantajoso. Né? Então observar esse papel aqui amanhã, como é que abre também, mas a princípio pode deixar uma entrada com risco bem baixo. Próximo ativo, Marfrig. Essa Marfrig tem um trap de compra ativado, chegou bem próximo a esse suporte dos 6,16, 6,17, estocástico apontando para cima. Outro ativo que também pode dar uma puxada, tá? Não gostei muito do volume nem de como fechou hoje, mas ativo que está numa região aqui de suporte. Nós temos muitos suportes aqui nesse fundo, muita briga aqui. O ABV, que era um ponto que chamava muito minha atenção em Marfrig, deu uma devolvida recentemente, nessas últimas semanas deu uma queda, mas espera aí, Marfrig. Magalu, Magazine Luiza, é um ativo que esteve subindo bem hoje, com 6% de alta, depois devolveu, fechou com alta de 2%. É um ativo que o volume tem se mostrado muito forte, então pode ser que daqui nós tenhamos visto aqui um fundo em Magalu também. Então, o estocástico apontando para cima numa região importante. Se esse ativo anda, se chega a superar aqui esses 2,20, deixaria inclusive aqui um trap ativado no mensal. Então é um ativo que está numa região aqui importante de suporte. O último ativo de hoje, Pão de Açúcar, PK3. Esse ativo aqui, junto com o Carrefour, é um ativo que foi andando sem mim, alguns dias aqui de alta. A retração de 61 desse ativo nos R$ 3,50 tem segurado bem próximo, então pode deixar um sinal semelhante ao de Carrefour, que seria o que? No semanal, segurar próximo a essa 61,8. Então pode ser que deixe aqui nesse ponto e na semana que vem haja superação e vendo que um stop um pouco mais aceitável, né, nessa operação. Por hoje é isso, pessoal. Se vocês puderem curtir o vídeo, comentar, até a próxima.